Olá, boa tarde. Começando agora mais uma semana, né? Hoje é dia 15 de junho. Nossa primeira aula hoje é de português, capítulo 7, né? Vamos começar um capítulo novo hoje, tá? Então vamos lá, ó, página 114, tá bom? Vamos começar na página 114. E olha que legal aqui na capa, tá assim, ó, nesse capítulo. Aventura e diversão. E aí, o que a gente observa aqui nessa imagem? O que é isso aqui? Que animal é esse que aparece aqui nesse capítulo já de início? Aí tem algumas perguntinhas aqui, né? Que aparecem sempre no início do capítulo e são respostas pessoais de vocês. Tá assim, você sabe que lugar é esse? O que está sendo retratado na foto? Ou seja, o que está mostrando aqui nessa foto? O que esses animais estão fazendo num lugar tão gelado? Você gostaria de visitar esse lugar? E aí, na outra página, página 115, a tia vai começar a ler aqui, tá bom? Ó, para começar. Na imagem de abertura desse módulo, podemos observar a presença de pinguins, né? Você sabe qual é o ambiente natural desses animais? Será que outros animais também conseguem viver nesse lugar? Será? Vamos descobrir? E aí começa assim. Por que não existe urso no Polo Sul e pinguins no Polo Norte? Por quê? A resposta está na evolução das espécies. Mas antes é preciso esclarecer que os pinguins não vivem exatamente no Polo Sul, e sim nas regiões costeiras do continente antártico. Os cientistas acreditam que a presença dessas aves de andar engraçado no hemisfério sul estão relacionadas a um evento ocorrido há 175 milhões de anos. Nosso planeta tinha um único bloco de terra rodeado por água. Com a separação dos continentes, a população de aves aquáticas se dividiu. E, com o passar do tempo, elas foram se adaptando melhor à região em que ficaram, ou seja, era um único polo e aí depois foi se dividindo, né? E é isso que a gente consegue entender aqui. Já se dividindo, isso. Se dividiu e, com o passar do tempo, elas foram se adaptando milhões de regiões em que ficaram. Tá. Já o urso polar é descendente direto do urso pardo, um grande mamífero que só se desenvolveu no hemisfério norte. Os ursos polares dependem da água gelada para sobreviver. E como os oceanos nunca tiveram uma temperatura congelante do norte ao sul do planeta, eles não puderam migrar rumo à Antártica. E aí tem assim, com base nas informações que você acabou de ler, coloque no mapa os animais citados nos lugares onde podem ser encontrados na natureza. Use os adesivos que se encontram no material complementar 5. Esse aqui, ó. Está na página 161. Ó, 161. Aqui, ó. O urso e o pinguim, tá? Esse daqui. E aí você vai colocar ele aqui, ó. A gente encontra os pinguins no Polo Norte, tá bem escrito aqui em cima. A gente encontra os pinguins aqui no Polo Norte ou aqui no Polo Sul. Aí você vai colar, tá? E o urso polar, a gente encontra ele aqui no Polo Norte ou no Polo Sul. É só prestar atenção no texto, que no texto está falando onde a gente encontra os ursos e aonde a gente encontra os pinguins. Aí vocês vão colar, eu acho que os pinguins são aqui. Aí você vai colar os pinguins aqui. Ah, não, eu acho que é aqui. Então você vai colar. É só prestar atenção no texto que está aqui, a resposta, tá? Na próxima página, aqui nós temos um relato de uma viagem, tá? Página 116. Vou começar a ler agora, prestem atenção, ó. De olho no texto. Relato de viagem. As irmãs Laura, Tamara e Marininha são filhas do famoso velejador brasileiro Amir Klink. No texto que você vai ler a seguir, as 3 meninas contam um episódio que viveram quando viajaram à Antártica com o pai. No texto, elas chamam o continente de Antártica,
outro nome pelo qual ele é conhecido. Pelo título, que tipo de tesouro você acha que as meninas foram buscar? Caça ao tesouro. Esse é o título. Vamos lá. Desde pequenas, sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouros. E nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse que nossa primeira viagem à Antártica, que iríamos procurar um tesouro deixado anos atrás por ele e seus amigos em um lugar chamado Plenial. Pensávamos, Plenial? Onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Como iríamos encontrá-lo no meio da neve? Estávamos curiosas. Não conseguimos descobrir mais nada. O que sabíamos era que, quando esse tesouro foi guardado, cada um do grupo de amigos do nosso pai escolheu uma coisa que gostava para deixar escondido. E também que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente a caixa era desta cor para ficar mais fácil, né, a ser encontrada no gelo, que é uma cor bem cheguei, né? Contávamos com a ajuda de um GPS, mas como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque ele tem uma margem de erro de até 10 metros. Isso representa muito trabalho no meio daquela neve toda. Começamos a cavar o buraco, torcendo para encontrar logo. Cavamos, cavamos e cavamos. E quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A escavação durou mais 3 dias. E é claro, o único que continuou cavando foi nosso pai, porque elas já estavam cansadas de tanto cavar. A essa altura, o que fazíamos era ficar reclamando, porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas, finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho de um elefante, nós vimos a tal caixinha laranja e começamos a gritar. Aí, antes de mudar de página, só para mostrar o que significa, né? Plenial, ilha que faz parte de um arquipélago localizado na Antártica, tá? E GPS, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar. GPF é sigla, né? Para que em português significa Sistema de Posicionamento Global, aparelho que envia informações sobre a posição de algo por meio de troca de dados com o satélite, né? Se a gente se encontrar, né, a gente usa bastante o GPS. E aí, continuando na próxima página, página 117, eles encontraram a caixa, né? E aí tivemos duas grandes surpresas. Uma era que havia uma dura placa de gelo por cima da caixa. Podíamos vê-la, mas era impossível chegar até ela. Mais trabalho para o nosso pai. Foi duro, mas finalmente conseguimos alcançá-la. A outra surpresa era que depois de quase explodirmos de alegria, ficamos paralisadas. Não pelo frio, mas porque vimos dentro da caixinha apenas uma garrafa de uísque, uma Bíblia, um cabo azul, um pouco de dinheiro e algumas fotos. Ficamos sem graça. E a Marininha foi quem perguntou: "Mas pai, cadê as joias, as pérolas e os colares de diamante?" A sensação de decepção durou alguns dias, porque tinha dado muito trabalho para achar. Ou seja, elas ficaram o quê? Decepcionadas, tristes, porque elas pensaram que quando encontrasse a caixa, o tesouro, ia encontrar o quê? Joias, diamante, enfim. E não foi nada disso. Foram simplesmente coisas de cada pessoa do grupo do pai dela que botou ali. Um colocou uma garrafa de uísque, o outro colocou uma Bíblia, o outro colocou um cabo azul e um pouco de dinheiro e algumas fotos. Aí, continuando, a sensação de decepção durou alguns dias porque tinha dado muito trabalho para achar. Mas nós tivemos uma ideia: fazer um tesouro para deixar escondido no mesmo lugar. Ali colocamos coisas de que nós gostamos, como pequenos brinquedos, presilhinhas de cabelo e desenhos feitos por nós. Assim, já teríamos um bom motivo para voltar para lá. E esse tesouro nós mesmas fizemos. O nosso pai nos ajudou a escondê-lo num lugar secreto.
esse sim se tornou um tesouro de verdade para nós. Ou seja, acabou que elas fizeram a mesma coisa do que os amigos do pai delas, né? Cada um colocou alguma coisa que acha importante, colocou ali dentro, e aí aquele tesouro se tornou importante para elas agora, né? E aí, vamos para a próxima página, começa os exercícios, página 118, ó. Exercício sobre o texto que a gente acabou de ler. Então, prestar bastante atenção na hora da leitura para poder responder agora. Atividade número 1. Quem contou o relato de viagem que você acabou de ler? Quem conta? Número 2. Como as meninas estavam se sentindo antes da primeira viagem que fizeram à Antártica? Por quê? Porque o título do relato é Caça ao Tesouro. Por quê? A história diz o porquê, né? Que outro título você daria? E é uma resposta pessoal sua. Número 4. Por que o pai das meninas e o grupo de amigos dele guardaram o tesouro em uma caixa laranja? Por que colocaram numa caixa laranja? Não colocaram numa branca? Enfim, por que escolheram laranja? Aí tem aqui algumas opções. Era a cor preferida do grupo? Falou alguma coisa sobre cor preferida no relato que a gente leu? Era a cor preferida das meninas? Facilitaria a localização do tesouro no gelo? Era a única caixa que o grupo tinha. No texto fala o porquê da cor laranja. Releia esse trecho do relato de viagem e responda a questão. Cavamos, cavamos e cavamos, e quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. Em sua opinião, próxima página, 118, em sua opinião, por que as meninas repetiram a palavra cavamos 3 vezes? Aqui tá assim, converse com seus colegas sobre isso. E aí a tia pergunta, por que você acha que elas repetem tanto? Cavamos, cavamos, cavamos. E aí, o que você acha? Pode botar a sua opinião. Número 6. O que você achou do tesouro encontrado pelas meninas? Você se sentiu como elas ao descobrir o que era? E aí? O que aconteceu quando elas descobriram o tesouro? Elas ficaram super felizes quando abriu a caixa ou não? E aí, você se sentiu assim também quando estava lendo? Número 7. O que as meninas sentiram quando a caixa do tesouro foi aberta? Por que você acha que elas se sentiram assim? No final, número 8. No final, as meninas tiveram uma ideia que as deixou felizes. Que ideia foi essa? Depois de encontrar o tesouro e ter a decepção, qual foi a ideia que elas tiveram? E número 9. Marque as características que você identificou nesse relato de viagem. Apresenta uma história verdadeira? Descreve aventuras imaginárias com tesouros perdidos, piratas e monstros marinhos? É contado por alguém que viveu as experiências da história? É contado por alguém que imaginou as experiências relatadas? E aí? Aí você vai marcar, tá? Os relatos de viagem são histórias contadas por uma pessoa sobre algum evento que aconteceu com ela durante uma viagem. Olha só, o relato da viagem é contado pela pessoa, né, que presenciou, que passou por aquilo. Esses relatos podem ser orais, ou seja, você contar, ou escritos, e neles geralmente usam-se verbos no passado e pronomes em primeira pessoa, porque já passou, né? Então, sempre passado. E aqui do lado tem uma opção de filme aqui para vocês assistirem. Então, quem puder assistir, falando sobre os pinguins, é Os Pinguins do Papai. Alguém já viu esse filme? Eu já. Muito legal. Quem puder assistir, tá bom? Então, beijo, façam um exercício. Qualquer dúvida, chame a tia.